Os de casa são convertidos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quantos de nós já usamos esse texto para nos assegurarmos em momentos de medo ou de preocupação diante da ausência de sinais externos da fé de algum familiar? Eu quero lhe dar as boas-vindas porque ao final do capítulo 15, hoje temos previsto 16, inicia-se a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Opa, não mais juntos. Eles têm uma boa decisão em conjunto de retornarem e visitarem as pessoas que chegaram à fé nas outras cidades. Mas Barnabé quer levar a João Marcos, que havia desistido no meio da primeira viagem. Paulo não aceita. Assim acabam se dividindo. Barnabé com João Marcos vão para um lado e Paulo aproveita que Silas havia se aproximado dando o recado, o retorno do concílio de Jerusalém, e leva Silas consigo. No capítulo 16 nos é apresentado que Timóteo também entra em cena, aquele Timóteo que depois nós vamos ter as cartas de Paulo a Timóteo como seu aprendiz, um missionário mais jovem. E nos é relatado algo fundamental para a nossa história. Eles estão bem na parte ocidental da atual Turquia e querem continuar pela Ásia Menor, mas num sonho o Espírito Santo lhes direciona para Macedônia, atual Grécia. Ou seja, capítulo 16 de Atos, nós temos o primeiro relato da fé cristã sendo anunciada na Europa. E nós sabemos que é a partir da Europa que o cristianismo chega também à América do Sul, até nós. Olha que especial esse capítulo até para a nossa própria compreensão de história. Pois bem, mas eu anunciei sobre a história da sua família, da sua casa. Em Filipos, uma vendedora de púrpura, uma comerciante, Lídia, que não era daquela cidade, mas ela ouve e olha o que acontece no ouvir. Versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa pedem: se vocês julgam que sou fiel ao Senhor, entrem em minha casa. E aí ficam. E eles entram. Em seguida, nós vamos ter um encontro de Paulo e Silas com uma pessoa que previa o futuro pelos poderes que não eram de Deus, logo pelos poderes das trevas. E eles libertam esta mulher destes poderes. E o que vai acontecer em seguida? Eles não são mais bem vistos. A partir daqueles que contratavam ou se aproveitavam desta mulher, eles são presos, lançados na prisão. É uma aventura e tanto, capítulo 16. A sua primeira estada na Europa foi cheia de aventura, mas também com o grande poder de Deus que os liberta. E aí eu chego no ponto. Por meio de um terremoto, as prisões não conseguem mais segurar os presos. Paulo e Silas permanecem e, enquanto o carcereiro responsável pensa em tirar sua vida, eles gritam e dizem: não, nós estamos aqui, não te faças mal nenhum. E ele questiona: o que devo fazer para ter a salvação, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. É a resposta de Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Pois bem, com esses dois relatos de Lídia, em que o coração dela é aberto e todos da casa são batizados, e aqui nos é dito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, estamos diante de uma questão bem intrigante. Será que a fé de um pode salvar toda uma casa, toda uma família? Nós precisamos entender que estes contextos familiares são muito diferentes dos da atualidade.
Esses contextos, eles são de uma visão de coletividade onde se o pai da família, ou no caso Lídia, a mãe da grande família, decide abraçar uma fé, não se questionava como hoje. Não se tinha a individualidade em evidência como a temos nos dias atuais. E apesar disso, nos é dito aqui, no caso do carcereiro, que Paulo e Silas lhe pregaram a palavra e a todos da casa. Ou seja, é feita um anúncio do evangelho a todos da casa, não apenas a um. E naquela mesma noite eles são batizados. E nós temos um momento de comunhão em torno da mesa também. Não é especial? O líder da casa, se você é líder, pai de família, mãe de família, aquele que tem influência, você tem acesso de alguma forma para influenciar a fé de alguém, sem dúvida alguma. Mas as pessoas precisam ouvir a palavra. Somente por meio do ouvir é que a fé é suscitada em cada indivíduo da família. E nesse sentido eu quero desejar a você sabedoria e alegria em viver a sua fé para os seus e compartilhá-la também. Um abraço e vamos juntos por mais 2 capítulos na segunda viagem missionária.